E sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Mokushiro no Kishi, ou Nanatsu no Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, bem aqui no meu canal. Seguinte, vídeo de hoje eu quero dar basicamente a minha review final, que eu achei no geral, do arco mais atual que foi concluído no mangá, que seria o arco das florestas emaranhadas, ou o arco dos talismãs sombrios, tanto faz, que vai desde o capítulo 42 até o capítulo 50, foram 9 capítulos ao todo, mais ou menos 2 meses e meio para que esse arco fosse concluído. Rendeu mais um pouquinho, né, porque teve umas semanas que alguns capítulos foram adiados, esse tipo de coisa, mas é isso. Hoje eu quero basicamente dar minha review final, comentar o que eu gostei nesse arco, o que eu não gostei, quero também falar sobre cada personagem que teve um certo destaque nesse arco e todo tipo de coisa, beleza? No comentário deixa a sua opinião, o que você achou desse arco no geral, comentei bastante que eu tô curioso. Sem mais delongas, vamos começar com tudo. Bom, dando só rapidão um resumão sobre a história desse arco no geral, ele basicamente começa com a nossa gangue chegando nas florestas emaranhadas, que de acordo com a lenda, se você se perde nessas florestas, você simplesmente se perde e nunca mais volta. Um negócio insano. Sendo que a galera tava sendo perseguida pelo grupo dos Talismãs Sombrios, que é esse grupo de cavaleiros do caos de elite. Eles tinham toda a missão de basicamente caçar os 4 Cavaleiros do Apocalipse pro Rei Arthur, obviamente. Quando os grupos chegam em si na floresta, o Sim, estrategista, acaba bolando um plano para basicamente isolar cada um dos talismãs sombrios, assim a gangue pudesse, bom, enfrentar esse talismã sombrio junto, basicamente. Tivemos um primeiro combate contra o Eugênio envolvendo o Nassens versus ele, logo em seguida o Doni e a Anne enfrentaram a Bird e o Dorito também, e quando finalmente o líder dos talismãs sombrios, o Fredit, chegou no campo de batalha, aí sim que as coisas ficaram um pouco mais sérias para a nossa gangue, forçando a raposa Sim a se revelar. No fim das contas, de fato, ele era Lancelot, filho do Ban com Elane, e o Lancelot sozinho destruiu completamente todos os talismãs sombrios. Antes que o Cavaleiro Negro Pelgart pudesse confrontar o grupo diretamente, o Lancelot acaba me puxando um orbe de teletransporte e acaba levando todo mundo diretamente para Leones, para que, claro, eles possam se encontrar com o nosso querido Rei Meliodas. Esse é um resumão do arco no geral, beleza? E vamos lá, pontos positivos desse arco. As cenas de ação estavam fantásticas. Foi um arco recheadíssimo de combate que eu particularmente gosto em mangás e anime, porradaria pura. Comparando com o arco anterior, que é aquele arco do Golter, não tivemos muita ação naquele arco, foi mais de palestra mesmo, porém esse arco das florestas emaranhadas não, foi ação atrás de ação, e brutal também, né, cara, sem censura nem nada. Gostei muito que basicamente cada capítulo que passava a gangue enfrentava um talismã sombrio diferente, ou era no X1, ou era 2 contra 2, muito bacana mesmo. O ponto muito positivo desse arco, lógico, foi finalmente a gente descobriu quem exatamente era o Sim. Depois de tantas teorias, ele era o Ban, era o Lancelot, era talvez a reencarnação boa do Rei Arthur, sei lá, não. No fim das contas, de fato, ele era o Lancelot, um tanto quanto previsível, né? Se você pega um dos designs iniciais do Sim, dava pra perceber que ele tinha uma cicatriz, mesma cicatriz que o Lancelot tinha no seu one shot especial de Nanatsu no Taizai. O Nakaba sorteiramente foi ali, acabou basicamente tirando essa cicatriz do Sim bem no começo da série para despistar qualquer pista, basicamente, mas não deu, né? Os fãs pegaram esse detalhe e, de fato, o negócio se concretizou no fim das contas. Mais um ponto positivo desse arco, na minha humilde opinião, além da ação fantástica, foi os designs dos personagens novos. O Lancelot está fantástico, o design dele tá muito melhor se comparar com o design dele no seu especial lá de Nanatsu no Taizai. Os designs também dos talismãs sombrios, cada um mais irado do que o outro, sério. As armaduras iradas, muito bom também. Os detalhes aí dos personagens. Nakaba Sensei tá simplesmente de parabéns. Eu também curti bastante o pacing desse arco. O pacing é basicamente o tempo, sabe? Quantos capítulos levaram para, por exemplo, contar a história desse arco no geral. Eu não achei que, sabe, foi um arco que enrolou muito, encheu muita linguiça, esse tipo de coisa. Claro que, como eu falei no começo do vídeo, teve umas semanas que alguns capítulos foram adiados ali em dezembro devido aos feriados, etc. Porém, no geral, acho que a história foi contada muito bem nesses 9 capítulos. Não achei que teve um, por exemplo, que foi aquele capítulo, ai meu Deus, não aconteceu nada, sabe, de encher linguiça. Não achei que isso ocorreu durante esse arco. Muito bom, novamente, parabéns, Nakaba. Porém, eu também tenho que olhar o outro lado da moeda, os pontos positivos desse arco eu acabei de falar. Vamos
falar então sobre os pontos negativos desse arco. E por incrível que pareça, o ponto mais negativo que eu senti, na minha humilde opinião, nesse arco foi justamente os vilões principais, sim, os Talismãs Sombrios. Tanto é que aqui no meu canal tem um vídeo onde eu falo, os Talismãs Sombrios são um lixo em Moku Shirokyu no Kishi. É só pesquisar na aba do YouTube, tudo certo, e você vai encontrar o vídeo bonitinho, beleza? E de fato, desde que eu fiz aquele vídeo, a minha opinião não mudou sobre os Talismãs Sombrios no geral. É um grupo muito porcaria, literalmente. Pega mal, né, quando os vilões principais do arco são a pior coisa do arco. Realmente, os Talismãs Sombrios tinham design zerado, tinham poderes diferenciados, tava, sabe, um negócio bacana, porém no fim das contas eles só serviram para hypar a nossa galera, que não tem nenhum problema com isso. Isso ocorre muito em mangás e anime, esse tipo de coisa, porém não deu, tá ligado? Eles se, sabe, falando, somos cavaleiros de elite, não sei o que, deixa o elite de lado, basta só dizer que eles eram os cavaleiros comuns aí de Taubaté e tava tudo certo. Sério, esse elite não combina nem um pouco com eles. Basicamente eles não ganharam nenhuma batalha, e quando o Lancelot entrou no campo de batalha, que foi incrível, não deu para eles, tá ligado? Muito ruim mesmo os Talismãs Sombrios. Mais uma vez, gosto de ressaltar que tinham designs zerados, poderes bacanas, mas como vilões não botaram medo, não tacaram o terror. Pior parte desse arco todo foi justamente os Talismãs Sombrios, na minha humilde opinião, é claro. E agora sim, deixando um pouco os pontos negativos e positivos de lado desse arco, eu gostaria então agora de falar sobre cada personagem, como cada personagem se saiu nesse arco no geral, beleza? Começando então com o grupo aí dos nossos heróis. Inclusive, um salve pro Pelgart, pra Marley e pro Arthur, que apareceram rapidamente nesse arco, porém não fizeram tanta coisa assim. Um salve pra esses três, beleza? Começando então aí com o Percival, ele que é o protagonista, claro, de Moku Shirokyu no Kishi. Nesse arco eu senti que o Percival não participou tanto assim, tudo bem, claro, o holoforte principal desse arco foi pro Lancelot, no fim das contas, isso não tem dúvidas, mas o Percival tava ali, ajudou a galera a escapar por um tempo dos Talismãs Sombrios, não participou muito em si da luta contra os Talismãs, ele que quase foi decapitado pelo Feditz, se não fosse pela interferência do Lancelot, etc. Inclusive nesse arco, pra mim, o melhor momento do Percival foi justamente quando ele se encontra com o Lancelot, todo preocupado, chorando ali em cima do cara, basicamente muito bacana. Embora o garotão aí não fez tanta coisa nesse arco, eu curti sim a participação do Percival nesse arco no geral. E o Donnie, cara, que acho que tirando o Lancelot, o Donnie foi tipo o personagem que mais ganhou destaque nesse arco, por incrível que pareça. Eu gostei muito da participação do Donnie nesse arco, graças aos conselhos do Lancelot. A magia do Donnie ficou mais forte do que nunca. O cara basicamente virou a Jean Grey dos X-Men, tá ligado? Agora ele tem um poder da telecinésia, basicamente. Ele despertou esse poder enquanto enfrentava o Dorito, claro. Gostei muito da participação do Donnie nesse arco no geral. Já a Anne e o Nascent também estão basicamente no mesmo barco, tá ligado? Tava ali enfrentando os Talismãs Sombrios, respectivamente, venceram as suas lutas individual, etc. Tava bacana a participação desses dois, porém eles não ganharam tanto destaque assim, se comparar, por exemplo, com o Lancelot e com o próprio Donnie também. Os Talismãs Sombrios, né, nem preciso falar, como eu comentei agora há pouco, o grupo inteiro praticamente lixo atrás de lixo, a decepção das decepções. E pra mim o personagem que mais se destacou nesse arco, sem sombra de dúvidas, foi o Lancelot. Tava, né, todo mundo esperando a revelação do Sim, e quando chegou não foi decepcionante nem um pouco. Vendo ali o Lancelot em ação, decimando os Talismãs Sombrios como se não houvesse amanhã, pra mim foi a coisa mais satisfatória desse arco, sem sombra de dúvidas. Lancelot foi o MVP desse arco, na minha humilde opinião. E agora sim, galera, só dando a minha review final. Cara, se eu pegar uma balança e colocar nela os pontos positivos desse arco, mais os desenvolvimentos dos personagens, se eu comparar com os pontos negativos desse arco, que foram os Talismãs Sombrios, na minha humilde opinião, de fato, esse arco tem sim muito mais coisa boa, muito mais pontos positivos do que pontos negativos, na minha humilde opinião. Tem sim o meu selo de aprovação, que eu curti muito esse arco, muito claro, devido ao Lancelot, que para mim foi o MVP desse arco, sem sombra de dúvidas, e as cenas de ação estavam fantásticas. No caso, esse é o 6º arco de Moku Shirokyu no Kishi que foi concluído. É muito difícil para mim, sabe, fazer o rank agora do
meus favoritos. Talvez esse arco aí das florestas emaranhadas esteja de fato em segundo lugar. Eu ainda gosto muito do primeiro arco de introdução. Terceiro eu colocaria o arco de Sistana. Quarto lugar, o arco ali do Gotek, que também foi bacana. E em quinto, o arco da cidade de Kent. E em sexto e por último, coitado, o arco do Nassens lá das Montanhas Loucas do Echo George, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Novamente no comentário, dê a sua opinião, o que você achou desse arco no geral aí, das florestas emaranhadas. Estou curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Não esqueça de deixar um likezinho aqui no vídeo que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. E claro, não esqueça também de ativar o sininho, assim você não perde um vídeo novo de Boku no Kishi /Nanatsu no Taizai bem aqui no meu canal. Até a próxima, fui!